obrigado. Aleluia. Tem alguém feliz aí? Sabe, eu não sei se você tem esses tipos de experiência com Deus, mas sabe aquele dia que você pede uma coisa para Jesus e Jesus faz? Normalmente a vida do crente, a gente está passando por tanta luta, né? Que daí a gente nem está acostumado mais a Deus fazer, a gente está acostumado só a pedir. Mas a palavra de Deus nos diz: batei, a porta seria aberta, pedi e dar-se-vos-á, nós receberíamos. Essa manhã eu acordei e eu estava preparando a mensagem de hoje. E eu acordei pela manhã e eu já senti a presença de Deus lá em casa. E aí de repente eu fui lá no meu Spotify, eu dei o play e começou a tocar essa música, Sublime. E de repente eu vendo o sol nascer ali, eu pude sentir um toque do Espírito Santo dentro da minha casa. Eu pude sentir a presença de Jesus de uma maneira que... Sabe aquele dia que você está com tantas coisas na cabeça, tantos problemas, e 5 minutinhos com Jesus muda tudo? O Brunão Tremembelli tem essa frase, ele falou: cara, são 5 minutinhos com Jesus que mudam todo o meu dia. Sabe, 5 minutos que pode te calibrar para o seu dia inteiro. Naquele momento eu comecei a cantar isso: como eu espero o dia em que eu verei a face do meu amado Jesus. Como eu espero o dia em que a minha alegria, enfim, ela será completa. E agora eu chego aqui, tá cantando essa música, eu não sei, talvez para você não seja isso, mas para mim é Jesus que quis colocar essa música para mim, entendeu? Se você não é tão queridinho de Jesus assim, daí é com você, mas eu sou bem queridinho de Jesus. Eu podia falar pro Jaime: meu Jaime, canta essa música, eu tô com vontade. Mas não, eu prefiro que Jesus me surpreenda. É maravilhoso quando Jesus surpreende a gente assim. Sabe, a gente não pode se esquecer da presença de Deus jamais. A presença de Deus é a coisa mais importante das nossas vidas, é o nosso chamado mais alto. Sabe, talvez você seja um médico, talvez você seja um professor, talvez você seja um Uber, talvez você seja um padeiro, talvez você seja uma fisioterapeuta, eu não sei o que você é, mas tudo que você é, se comparado ao que Deus chama você, é nada. E sabe do que Deus chama você? Filho de Deus. Existe um lugar de prazer no Senhor, existe um lugar de deleite no Senhor. E parece que o Senhor tem feito coisas assim ultimamente. Parece que o Senhor tem nos levado para esse lugar, um lugar de alguém que valoriza a presença de Deus. Nós estamos lá na minha casa, eu e a Rai, a gente está vivendo os melhores momentos da nossa vida. E é umas madrugadas sem dormir, quem tem filho aí sabe. É umas madrugadas sem dormir, mas é a coisa mais recompensadora da terra. Porque não te dá nenhuma recompensa propriamente, mas o filho é a própria recompensa. E diversas vezes isso me traz a Jesus também. Porque se não houvesse nenhuma recompensa, será que nós seríamos satisfeitos em apenas ter Jesus entre nós? Será que nós seríamos satisfeitos em apenas ter Ele? Eu fico olhando minha filha, cara, é a coisa mais maravilhosa do mundo. E gente, a gente faz um monte de coisa errada. Eu faço um monte de coisa errada, minha esposa fica louca comigo. Ontem a neném, ela soltou o leitinho, né? Aquela coisa normal, soltou um leitinho. Aí o homem, gente, o homem é meio prático, né? Ele não pensa muito. Aí eu peguei o primeiro pano que eu tinha na minha frente e eu passei na boca dela. Daí minha esposa: amor, é o pano de prato. Daí eu olhei e falei: mas não é pano tudo igual? Daí ela falou: cara, que bom que você pegou o pano de prato e não de chão, né? Pelo menos isso. A gente tá lá, irmão, a gente erra um monte de coisa, a gente não sabe. Irmão, você bota seu filho para dormir, aí tá dormindo. Daí se dorme muito tempo, você fica preocupado. Você fala: meu Deus, será que morreu? Aí você vai lá, coloca o dedo no nariz assim para ver se está respirando. Aí você acorda toda hora e você fala: meu Deus, será que vai morrer? Porque não dorme. Qualquer coisa, está tudo errado, irmão. Se dorme, você reclama. Se não dorme, você reclama. Está tudo errado. Se mama demais, você fala: cara, está errado. Se não mama também, você fala: meu Deus do céu. É um medo, é uma coisa assim. E nessa correria, muitos dias, a gente não consegue buscar Jesus. Sim ou não? Ou sou só eu? Sou só eu? Obrigado. Tem uns dias que, cara, você acorda já na correria, e é o neném, e a esposa. Esses dias atrás a Raíssa falou que ela me contou isso, eu acho que é mentira, mas ela me contou. Ela falou: cara, a neném começou a chorar, eu peguei ela, daí nessa que eu olhei pro lado, você estava passando a mão, na cabeceira da cama eu deixei um livro. Eu estava passando a mão no livro, acalmando o livro, irmão. Olha o nível de cansaço do cara. Eu acalmando o livro.
Aí, cara, no meio dessa correria, tem hora que não tem como você buscar Jesus. Tem hora que não tem como. Eu não sei se eu estou falando de um lugar muito baixo, mas eu sinto que alguns dias não dá tempo, cara. No meio da correria, como que eu vou buscar Jesus? Léo, você fala, beleza, vamos buscar Jesus. Aqui na igreja é da hora, é fácil. Eu tô aqui, vem uma música top como essa, ministros maravilhosos como esses. É fácil me conectar, mas lá em casa é difícil. Irmão, ontem eu sentei para escrever a mensagem. Daí na hora que você senta para escrever a mensagem, começa a acontecer tudo, né? A hora que você senta para trabalhar, quem trabalha de home office, você fala, cara, na hora que eu sento para trabalhar, a hora que eu vai acontecer a vida, tudo dá errado, né? É o fogão que começa a transbordar o leite que você deixou fervendo lá. Os cachorros do vizinho que começam a latir na hora que você vai, você está tudo preparado para você ter o seu tempinho com Deus. E aí ontem eu preparando a mensagem, de repente a neném começa a chorar. Aí saio eu lá, possesso do Espírito, porque eu estava com uma comunhão com Deus. Não, possesso de Satanás. Eu saí, pelo amor de Deus, por que eu fui ter filho, cara? Aí você fala, na hora que você olha, você já fala, ô Jesus, perdão, perdoa. Filho, perdoa o pai. Aí você pega, aí eu saí lá, aí eu fui para a sala, eu comecei a reclamar com Deus. Eu não comecei nem a orar, eu comecei a reclamar com Deus. Tem gente que não ora, gente, tem gente que reclama com Deus. Eu faço isso às vezes. Aí eu cheguei lá na sala e falei, Deus, pelo amor de você mesmo, o que acontece, cara? Eu venho aqui, eu quero escrever uma mensagem, quero me preparar. Eu sou um cara espiritual, eu tenho que me preparar para a mensagem de amanhã. Aí agora a neném está aqui, aí nessa ela já soltou leite no meu ombro. Aí você, ai meu Deus do céu, você já troca de camisa 5 vezes no dia. Aí você fala, calma. E o neném, ele tem uma tática, né? Ele vai fingindo que ele está dormindo, ele está quase dormindo assim, ó. Aí está lá, daí você está, aí você está lá. Aí você passa o dedinho aqui no nariz, aí... ele acorda, né? Do nada, grita, chora. Aí você fala, que raiva, cara, meu Deus do céu. E nessa hora eu botei uma música na TV e eu fiquei lá, daqui a pouco rolando um louvor. Daí daqui a pouco Jesus chegou assim na sala, sabe aquele dia que Jesus chega, ele nem avisou que ele estava chegando, ele só chegou. De repente eu na sala da minha casa, e eu começo a sentir uma presença gloriosa de Jesus com a minha filha no colo. De repente aquela presença, ela faz tudo que eu precisava. Ela me resolve dias de crise, de tristeza que eu estava em apenas segundos. A hora que aquela presença, ela invadiu a sala, eu com minha filha no colo, eu comecei a chorar. Eu comecei a falar, Jesus, me perdoa, Jesus, por não ver que você está nos pequenos detalhes. Jesus, me perdoa por não perceber que você estava aqui esse tempo todo e eu que não estava percebendo. Me desculpa, Jesus, por não ver você na minha filha. Me desculpa, Jesus, por não ver você na minha esposa. É muito fácil ver Jesus em um culto como esse, meu irmão, minha irmã, mas é bem difícil você ver Jesus nos pequenos detalhes da sua vida. Mas deixa eu te dar uma notícia, Ele está lá com você. Na sua casa Ele está lá, na sua família Ele está lá, no hospital Ele está lá, aonde você estiver, a presença de Deus também vai com você, e ela vai te acompanhando. Vamos lá, alguém, você está feliz? Eu te amo, Jesus. Abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 3, no versículo 3. Enquanto você vai abrindo aí, quem estava aqui, levanta a mão por favor. Quem estava aqui no War segunda-feira, levanta a mão para a gente ver. Meu Deus do céu, se você não estava, irmão, você perdeu o que aconteceu aqui. Sem brincadeira, sem exagero nenhum, tinha anjo nadando de costas aqui. Estava uma coisa absurda. E ver a presença de Deus num dia como o War, na segunda-feira, é bem fácil. Ainda mais que o Schubert estava aqui daquele jeito. No domingo ele estava comportado. O domingo ele chegou para mim e falou: nossa, cara, você sabia que eu nem derrubei ninguém? Eu falei: sério, Schubert? Eu nunca fiz isso, cara. Mas hoje eu acho que a gente vai compensar isso. Compensação, aí saiu derrubando a igreja inteira na segunda-feira. Foi loucura. Mas é muito fácil você ver Jesus em dias como esse. Mas no dia a dia, será que nós estamos vendo Jesus? O tema dessa mensagem é: isso muda tudo. Josué 3:3, a palavra de Deus vai dizer: e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Repete comigo: saiam das suas posições e sigam-na. Aqui o povo estava
saindo naquela transição do Egito até a terra prometida. E Josué é um homem escolhido por Deus para transicionar esse povo. E Josué, ele liderando o povo nessa transição, Deus começa a dar uma série de instruções para ele. E a primeira instrução é que quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Saiam das suas posições. Sabe, no primeiro culto desse ano, o Schubert profetizou que nós entraríamos num tempo de alinhamento. E nós não vamos entrar, nós já estamos em um tempo de alinhamento. O Senhor tem alinhado a nossa casa. Então o pastor Tiago Chagas, ele veio aqui e ele profetizou algo sobre nós. Ele disse: o Senhor vai fazer de novo, com uma nova geração e com um novo povo, mas com uma nova geração, mas de um novo jeito. O Senhor está fazendo algo no nosso meio, e tem coisas que têm sido profetizadas. Mas agora, qual o primeiro passo para isso? O que é essa coisa? O que é isso que muda tudo? Aqui Deus dá uma direção para Josué: deixem que a arca da aliança passe à frente, saia das suas posições, saia do seu lugar. Sabe, a primeira coisa que Deus está falando com a gente essa manhã é: não fique fixo na sua posição, não se apegue à sua posição. Ah, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Nada disso é importante quando a presença de Deus chega. Vamos lá, alguém? Quando a presença de Deus chega, a minha posição não importa, eu posso deixá-la de lado, porque eu estou seguindo a presença de Deus, eu estou seguindo a arca. E então vem o versículo 4, que nos diz: contudo, eu vou ler esse na versão Almeida Revista Atualizada. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Sabe o que está falando aqui? Deixa a arca da aliança ir à frente, e ela vai abrindo o caminho. Deixa a presença de Deus ir à frente, e ela vai abrindo o caminho, porque ela vai te levar por um caminho que você nunca andou antes. Vamos lá, alguém? Sabe, Deus está nos chamando essa manhã para um caminho onde a presença de Deus vai nos liderar, e ela vai nos levar, ela vai abrindo o caminho, ela vai nos levar por lugares que nós nunca andamos antes. Então, se eu tinha algumas crises na minha alma, fica tranquilo, o caminho que Ele está te levando já não tem mais essas coisas. É um caminho novo que você ainda nunca andou. Mas você fala: Léo, mas eu tenho tantas inconstâncias, eu tenho tanta dificuldade. Fica tranquilo, porque nesse caminho novo as coisas são novas. Existe um novo jeito que Deus está fazendo. Mas no primeiro lugar, sabe o que a gente faz? A gente segue a presença. A presença, ela vem, ela abre o caminho. Então nós vamos seguindo e vamos deixando ela liderar. Sabe do que se trata isso? Se trata de você não tentar fazer do seu jeito e deixar Deus fazer do jeito dele. Se trata de você não tentar dar o seu jeitinho, porque nós gostamos muito do nosso jeito. Sabe, nós estamos liderando Influa, eu e a Rai, minha esposa. E parece que Deus tem trazido todas as demandas para nós. Deus tem feito todas as coisas para nós. Mas é muito fácil, em algum momento, eu tomar as rédeas e querer tomar alguma decisão, e querer fazer alguma coisa. Então ontem eu estava à tarde buscando e orando para ter uma mensagem para trazer para os adolescentes à noite. E quando eu sentava para escrever, só vinha coisa sobre a pregação de hoje. Só vinha coisas sobre hoje. Deus falava mais uma coisa sobre hoje. Eu falava: Deus, tá bom, mas e sábado à noite? O que você quer? Aí ele falava: eu acho que domingo eu quero isso aqui. Aí você fala: tá bom, Deus, você não entendeu minha pergunta, eu vou perguntar de novo. Sabe quando você pergunta para Deus e Deus responde outra coisa? Guarda no seu coração isso. Melhor do que a resposta para a pergunta que você está fazendo para Deus é a resposta para que Ele gostaria que você estivesse fazendo. É melhor você escutar o que Deus está falando do que a resposta que você gostaria de saber. Vamos lá, alguém? Estamos seguindo a presença de Deus. Ela está abrindo caminho para nós, por um caminho que nós nunca passamos antes. E nós recebemos uma palavra do Lê aqui, nosso apóstolo. Ele disse: cara, Deus vai fazer aqui no nosso meio. E a última vez que eu vi Deus fazendo algo dessa maneira foi há 17 anos atrás, quando a Poema começou. Existe um mover acontecendo entre nós, existe uma restauração acontecendo entre nós. Na segunda-feira nós vimos diversas pessoas sendo curadas, pessoas que pediram, levantaram as mãos, vieram à frente.
impuseram as mãos sobre elas, elas foram curadas. Nós já estamos ouvindo testemunhos de coisas que Deus está fazendo no nosso meio. E agora olha que maravilhoso o versículo 5, Josué 3, versículo 5. E Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Hoje é dia de santificação, porque amanhã o Senhor começa a fazer maravilhas no nosso meio. Então o que Deus está falando para nós hoje, fala do tempo presente. O tempo presente é um tempo de se santificar, de se separar, de ser alinhado por Deus. Porque sabe quem vai fazer maravilhas no nosso meio? O Senhor. O Senhor vem no nosso meio e Ele faz maravilhas, e Ele cura pessoas, Ele transforma pessoas, e Ele alcança o perdido, e Ele te dá um novo futuro, Ele te dá uma garantia de futuro, porque os planos dele são de prosperar, são planos de bem e não de mal para nós. Na segunda-feira o Schubert contou um testemunho. Ele foi em Guarulhos e ele orou por na verdade ele estava orando pelas pessoas. De repente uma mulher foi até ele, ela pegou a mão do Schubert e colocou na cabeça dela. Ela foi lá, ela pegou uma transferência, assim como uma mulher do fluxo de sangue, e ela colocou, de repente ela recebeu uma coisa ali. E na segunda-feira o Schubert contou o testemunho pra gente. Aquela mulher, ela estava com câncer, e ela, quando colocou a mão do Schubert sobre a cabeça dela, ela pediu, ela falou: ora por mim por cura, porque eu creio que eu vou ser curada, eu creio que eu vou receber a cura. E então ela não apenas se sentiu curada, mas ela foi no médico e fez todos os exames. O câncer não existe mais, ela foi 100% curada. Sabe do que isso se trata? Maravilhas que Deus opera no nosso meio. É uma coisa que Deus tem com o Schubert? Com certeza é uma coisa que Deus tem com o Schubert. Ele tem uma unção sobre ele, mas Deus tem uma unção sobre a sua vida também. Deus tem uma coisa que Ele derrama sobre um povo, Ele derrama sobre homens, que derramam sobre pessoas, que derramam sobre cada um na terra, que derramam sobre qualquer lugar. Então, se antes as pessoas tinham que vir até esse lugar para receber da água viva, agora você tem um rio que flui do seu interior, quando você crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras. Então você não leva mais as pessoas até o rio, mas você leva o rio até as pessoas. Então onde você está existe cura, onde você está existe um milagre, porque você é o milagre de Deus. Mas no primeiro lugar nós precisamos valorizar a presença de Deus. Sabe, eu não sei se você tem ideia, eu tenho falado muito disso. Eu olho para minha filha e eu falo: meu Deus do céu, essa menina vai crescer estragada, vai crescer estragada para o mundo, porque ela não vai prestar para as coisas do mundo não, ela só vai servir para Jesus. Jesus vai olhar para ela, o mundo vai olhar para ela e falar: nossa, essa aí é B.O., nem quero, deixa quieto, essa aí é de Jesus, não mexe com essa não. Cara, nós temos visto crianças dentro do Poeminhas, rolando dias de worship night, as crianças entregando palavra profética, porque elas estão crescendo no caminho e elas não vão se desviar deles. E além disso, deixa eu te contar mais, tem muitos dos adolescentes hoje, na base ali no Influa, que eles eram fruto do Poeminhas, e eles cresceram, se tornaram adolescentes. O Davi está ali, é um desses caras. Era um fruto aqui, era uma criança, de repente hoje se torna um adolescente. Cara, escuta esse testemunho. Sabadão passado, retrasado eu acho, eu estou entrando ali no anexo, e eu confesso que eu estava meio frio assim. Eu entro na hora do louvor, eu estava aqui dentro no culto dos jovens. Aí na hora que eu entro no culto dos adolescentes, eu sinto uma presença, uma atmosfera. Parecia que quando eu dei o primeiro passo ali no anexo, eu comecei a flutuar. E na hora que eu entro, eu vejo 5 adolescentes no meio do louvor. Imagina, tá rolando um louvor, de repente 5 pessoas ali no meio começam a pular. Glória a Deus, aleluia. Aí eu cheguei assim, eu falei: o que está acontecendo aí? Daí uma das meninas olhou para mim e apontou para o tornozelo de um menino. Ela disse: ele não conseguia nem ficar em pé, ele estava com muita dor. A gente veio e orou por ele. Eu olhei para o menino, ele estava pulando, ele estava correndo junto com os adolescentes. Ela falou: ele foi curado. Eu falei: meu Deus do céu, não é normal o que está acontecendo com esses adolescentes, não. A gente está estragando as crianças, os adolescentes, estragando para o mundo e ganhando para Cristo. Vamos lá, alguém? E aí depois daquele momento, uma outra jovem, ela pegou o microfone e ela começou a orar por cura. Mais 3 pessoas foram curadas naquele culto. 3 adolescentes sendo curados, por adolescentes orando. Os adolescentes mesmo estavam impondo as mãos e orando. Por quê? Porque a unção não está sobre um homem, a unção está sobre uma família espiritual. Então a mesma unção que está sobre o Schubert, sobre o Leandro Barreto, está sobre a sua vida também. Então creia nisso que você recebeu. Mas o primeiro lugar, ele é da presença de Deus. Olha o versículo 6.
E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles levantaram e foram à frente. E então, eles colocam o quê? Olha o versículo 7. Então, disse o Senhor a Josué: e hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Sabe o que Josué fez? Primeiro ele colocou a presença no primeiro lugar, e depois Deus pôde levantar ele. Deus só pode levantar um homem e uma mulher que coloca a presença de Deus no primeiro lugar. Primeiro você estabelece o lugar da presença de Deus no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, e então depois Deus pode levantar você. Primeiro você é uma pessoa que é rendida à presença de Deus, então depois Jesus pode te usar. Sabe, o dia que a presença é mais importante do que nós, é nesse dia que nós podemos ser levantados. Talvez você está esperando a sua vez chegar e ela não vai chegar nunca, porque a presença de Deus não é o primeiro lugar da sua vida. Agora, assim que você colocar a presença de Deus no lugar devido, ela vai à frente, ela vai abrindo o caminho. Então o Senhor vai começar a movimentar as coisas na sua vida. Talvez não é questão de resposta da sua parte, é questão de você responder ao céu. E então o céu responde de volta. Nós ligamos algo aqui na terra, e então isso é ligado no céu também. Deus só pode usar homens e mulheres que são quebrados e são humildes diante dEle. E então assim Ele levanta. Mas agora olha o versículo 8. Vamos ler junto aqui. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas no Jordão, parem junto ao rio. Repete comigo: parem junto ao rio. Pode manter ali no 8 mesmo. Vamos de novo, que foi meio caótico, né? 1, 2, 3 e... Agora Deus está movimentando, eles vão atravessar. O Rio Jordão sempre fala sobre travessia, sempre fala sobre uma transição. Nós estamos num momento de transição. Sempre que você vê na Bíblia sobre o Rio Jordão, ele fala sobre transição. O ministério de Jesus transiciona e ele começa no Rio Jordão. Elias e Eliseu, Elias vê isso acontecendo quando? Quando ele está no Rio Jordão, é um momento de transição. O Rio Jordão é um rio que significa aquele que desce. O Rio Jordão ele nasce no Monte Hermon, que é o ponto mais alto de Israel, e ele morre no Mar Morto, no ponto mais baixo da terra. Ou seja, existe uma correnteza nesse rio, existe um fluir nesse rio. Só que na primavera, e a primavera é o exato momento onde o povo está atravessando, é o momento onde o topo do Monte Hermon ele derrete, então as águas elas vêm muito mais violentas. As águas vêm transbordando, elas transbordam as beiradas do rio. Então você concorda comigo que era um momento muito difícil de atravessar aquele rio? Deus manda o povo atravessar o Rio Jordão, no momento mais difícil de atravessar o Rio Jordão. Sabe do que se trata isso? Se trata do momento mais difícil que você está vivendo. Parece que na hora que é mais impossível Deus fazer um milagre, é o momento que Deus começa a trabalhar na sua vida. É o momento que as coisas começam a acontecer. Você fala: meu Deus, mas as contas não estão fechando, cara. Meu Deus do céu, mas não está. Parece que é uma luta atrás da outra. Parece que é dias de luta e dias de luta e dias de luta, e não sai disso. Irmão, essa semana eu estava lá com a Raíssa em casa. De repente tinha que pagar uma conta, e aí não tinha dinheiro para pagar essa conta. Eu falei: amor, vamos orar, tal, Deus vai prover. E Deus sempre provê, Deus sempre faz um milagre. E aí dessa vez Deus não proveu de uma maneira sobrenatural, Deus proveu de uma maneira natural. Eu tinha o dinheiro de um investimento, eu tive que tirar, e eu tive que pagar uma conta com aquele dinheiro. Eu não queria ter que fazer aquilo, mas quando eu fiz, eu falei: amor, vamos sentar aqui, vamos ver o que será que a gente precisa alinhar. Aí a minha esposa, ela olhou para mim e ela falou: amor, eu acho que é mais natural do que espiritual essas coisas aí. Eu falei: então beleza. Daqui a pouco a Raíssa está passando aspirador na casa. Aspirador, gente, eu sou casado há 3 anos. Todos os eletrodomésticos da minha casa tem 3 anos, não era para estar pifando, né? Aí ela está passando aspirador, daqui a pouco queimou o aspirador de casa. Daí eu só fiquei quieto aqui assim, ó. Maridos, saibam o momento de falar. Esse momento eu poderia ter falado: olha aí, não falei nada, fiquei quieto. Só passei assim, ó. Aí eu passei. Daqui a pouco
Aí eu só vi ela assim: nosso Deus do céu, o negócio tem 1 ano e meio, já tinha outro, compramos, o negócio queimou, tal. Beleza, foi lá, liga o air fry para fazer o almoço. Da hora que ela liga o air fry, tá lá, daqui a pouco, irmão, queimou o air fry também. Daí na hora que queimou o air fry, ela: pelo amor de Deus, eu não acredito nisso, não é possível. Não é possível. Daí eu aqui do lado assim, ó. Aí a gente sentou na sala. Aí ela sentou assim do nosso lado. Teve outro momento da vida que a gente estava passando tanta luta, mas tanta luta, que a Raíssa virou para mim e falou: amor, será que fizeram macumba pra gente? Eu falei: amor, quem que está com tempo livre para fazer macumba para nós? Mas tudo bem. Aí esse momento eu virei para ela e falei: amor, será que fizeram macumba pra gente? Aí ela falou assim: não é possível, cara. Como que acontece tudo isso no mesmo dia? A conta que a gente não tem dinheiro para pagar, o air fry, o aspirador. Aí eu olhei para ela e falei: como esse destino é louco, né? Aí ela falou: como assim? Eu falei: você acha que é destino? Você acha que é ocasião? Você acha que aconteceu? Eu acho que é Deus alinhando a gente, cara. É pra gente alinhar essa área da nossa vida. Aí ela: pode crer. Aí depois, irmão, não adianta você ficar discutindo. Deixa Deus tratar com a mulher. Depois que Deus tratar é mais fácil. Eu falei: você não acha? Ela: eu acho. Vamos orar. Aí já estava tudo alinhado ali. Irmão, sabe quando parece que não tem mais luta, que não pode acabar? Eu tô com medo. Eu falei para ela: nem liga mais os próximos eletrodomésticos, fica longe. Vai que queima outra coisa aí, tá tudo desligado lá em casa. Cara, tem uns dias que é uma luta atrás da outra, uma treta atrás da outra. Tem um dia que parece, não, cara, é difícil o milagre acontecer. Se não fosse difícil, o nome não era milagre. O milagre é difícil acontecer, mas hoje parece que está impossível. Eu não sei se tem alguém que está aqui assim hoje. Cara, minha vida financeira é só um milagre. Outra pessoa vai dizer: cara, não, cara, é só se for um milagre. É no momento mais difícil onde o milagre acontece. Escuta isso que eu vou te dizer: o pior momento da vida de um homem ou de uma mulher são minutos antes de um milagre acontecer, porque é onde seu coração está moído, é onde você olha e você fala: cara, não tem condição, não tem como atravessar, não tem como a gente alcançar, não tem como chegar. Mas é aí que está, nesse momento Deus pode vir e fazer algo sobrenatural. É nesse momento onde um milagre pode acontecer, é onde uma coisa impossível está acontecendo na sua vida. E você fala: meu Deus, agora é só Jesus na causa. Que bom, irmão, porque se é só Ele, é Ele que pode te resgatar, é Ele que pode fazer acontecer na sua vida. Se isso que você está passando é só Deus, que bom que não depende de mim, que bom que não depende de você, que bom, porque aí sim o Senhor pode operar um milagre na minha e na sua vida. E é no momento mais difícil, era uma fronteira natural, e é nesse momento onde acontece o versículo 13. Versículo 13: quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas formarão uma muralha, assim como o Senhor tinha feito no Mar Vermelho. Vamos lá, alguém? Tem alguém entendendo o que o Senhor está falando aqui essa manhã? Lembra da palavra do Tiago Chagas? Deus vai fazer de novo, mas com uma nova geração e de um novo jeito. Deus está fazendo de novo entre nós, assim como o Senhor fez com o povo no deserto. O povo foi atravessar o Mar Vermelho. O que aconteceu? Moisés pega um cajado, ele toca no mar. Quando ele toca no mar, as águas são fendidas e o povo passa seco. Agora aqui com Josué, o que acontece? Eles precisam atravessar um rio de novo, e novamente eles precisam de um milagre, de uma intervenção divina. Mas agora existe um novo jeito. Não é mais com um cajado de um homem, mas agora existe um povo se levantando, existem sacerdotes se levantando, e eles carregam a presença de Deus. E então quando eles chegam na beira do rio e eles tocam o pé no rio, esse rio se fende e eles podem atravessar seco. O Senhor está fazendo de novo, mas Ele está levantando um povo e Ele vai fazer de um novo jeito. Vamos lá, alguém? Existe um lugar onde o Senhor vai operar na sua vida, mas você fala: não, mas Deus já fez, e Ele fez de outra maneira. Deus vai fazer de uma maneira nova, e Ele quer usar você. Deus está levantando, eu não sei se você tem percebido, mas o Senhor tem levantado novos profetas aqui nessa casa. O Senhor tem levantado, encontrado dracmas perdidas dentro de casa, e essas pessoas o Senhor está chamando e está falando: ei, eu estou remindo o seu tempo, fica tranquilo, porque é um milagre que precisa acontecer na fase que é mais improvável da sua vida. É a hora que eu opero o milagre, porque eu sou o Senhor Deus soberano sobre toda a terra. Se está difícil, fica tranquilo, é porque Deus vai fazer. Vamos lá, alguém?
Não é sempre que está difícil que Deus vai fazer, mas hoje Deus está falando para você: não tenha medo das dificuldades, porque eu sou com você. Traz a presença de Deus e deixa ela abrir o caminho. Se ela abrir o caminho, eu vou fazer. Porque não tem mais a ver com um homem quando tinha com Moisés, mas agora tem a ver com um povo que o Senhor está levantando. Não tem mais a ver comigo ou com você, mas tem a ver com todos nós, o que o Senhor está fazendo no nosso meio. E então o versículo 17 diz: os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Mas é muito perigoso isso, agora é só orar. Quando a oração ela se torna a nossa última opção, quando a presença de Deus se torna a nossa última opção. Sabe, tem uns momentos da vida que você fala: meu Deus, não tem mais opção, não tem mais o que fazer. Você olha e fala: agora é só orar. Você viu o caso lá dos jogadores que ficou um devendo pro outro? Aí o cara falou: e aí, como é que fica? Ele: cara, agora é só orar. Você fala: como assim, cara? Como assim agora é só orar? Como assim dá tudo errado, você faz tudo sem Jesus, e depois que tudo der errado, aí você fala: Deus, abençoa aqui. Nossa, gente, um tempo atrás um cara chegou em mim e falou para mim, falou: Léo, eu tô fazendo tudo certo agora, cara. Falei: sério? Ele falou: tô, mano, agora, velho, tudo certo. Falei: que da hora, mano. Mano, Deus está no primeiro lugar, a presença de Deus está no primeiro lugar. Eu falei: sério, mano? Ele: sério. Ele falou: que nem, mano, se liga, cheguei numa mina, aí eu peguei ela. Aí depois que eu peguei, eu olhei para ela e falei: eu sou crente, tá? Eu falei: cara do céu, prega domingo, pô. Foi que testemunho, cara, como você priorizou a presença de Deus, pelo amor de Deus. Cara, parece que é engraçado, né? Mas tem gente que faz a mesma coisa aqui. Você faz todos os seus planos sem Deus, e na hora que dá tudo errado, você fala: ai, Deus, me ajuda. Você fica lá, você está lá, Satanás está julgando você. Você está igual a Virgínia no julgamento da CPI lá. Você fala assim: mas eu não sabia de nada. Sabia nada, né? Não sabia não. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está trazendo você para esse tempo para te dizer: prioriza a presença de Deus, prioriza o lugar da presença, e então Ele vai fazer, mas coloca Ele no primeiro lugar, não no último. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11, não precisa abrir, mas esse versículo diz que os filhos do sacerdote Eli não se importavam com o Senhor. O versículo 29 também vai dizer que Eli honrava mais os filhos do que a Deus. Sabe o que é isso? É uma casa que não prioriza o Senhor, filhos que não honram o Senhor, e um homem, um pai que honra mais os filhos do que o Senhor. Escute isso, pais, nesse momento, pais e mães. Você colocar o seu filho, a sua filha acima do Senhor é a pior coisa que você pode fazer sobre a sua casa. No primeiro lugar está Deus e nada além dele. A sua casa pode fracassar se um dia você colocar o seu filho como o primeiro lugar da sua casa, ou você colocar o seu marido, ou você colocar a sua esposa no primeiro lugar da sua casa. O primeiro lugar é do Senhor e ninguém pode tirar, e todo o resto vai sendo acrescentado. Mas olha isso, 1 Samuel 4, no versículo 3. Nesse momento que nós vamos ler aqui, Israel entra numa guerra, e então Hofni e Finéias estão guerreando. Só que eles não tinham a presença de Deus. A Bíblia diz que eles não honravam a presença de Deus. Então eles entram numa guerra que Deus não mandou. Eles entram nesse lugar e eles começam a guerrear, e de repente Israel começa a perder, e as coisas começam a dar errado para esses caras que não valorizavam a presença de Deus. E então o que acontece? Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve da mão dos nossos inimigos. Sabe o que eles fizeram? Eles entraram numa confusão que Deus não mandou, eles não tinham permissão de Deus, eles não tinham bênção de Deus. E aí no final, sabe o que eles fizeram? Vamos trazer a presença de Deus aqui para garantir que vai dar tudo certo.
Irmão, escuta o que eu vou te dizer. A presença de Deus e o Senhor não é um amuleto da sua vida. Não é um amuleto para, agora eu vou incluir Deus e vai tudo dar certo. Não. Primeiro lugar você coloca a presença de Deus e não no último. A presença de Deus, ela é a primeira opção e não a última. Se Deus é a sua última chamada, é a sua última chance, é a sua última tentativa, nada na sua vida vai dar certo. Sabe o que aconteceu com a Arca da Aliança nesse dia? Ela foi levada de Israel, porque eles não valorizavam a presença de Deus. E quando você não valoriza, ela é tirada de você. Então os filisteus levam, e aquele pai, Eli, que era pai de Hofni e Finés, que não valorizavam a presença de Deus, ele não tinha valorizado a presença de Deus, ele valorizava mais os filhos do que a presença. E o que acontece com ele? Quando a presença é levada de Israel, quando os filhos dele são mortos, quando tudo é mais importante para você do que a presença de Deus, você está fadado ao fracasso, meu amigo, minha amiga, desculpa te avisar. Mas agora, se a presença é a primeira coisa da sua vida, então sua casa prospera. Nós vamos entender mais disso. Mas olha o versículo 18 de 1 Samuel 4. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Um sacerdote que já era velho e pesado, seus olhos já eram escuros, ele não via mais o que o Senhor estava fazendo. Deus o derrubou, Deus tirou ele, sabe por quê? Porque ele não valorizou a presença de Deus. Eu não estou te dizendo que você vai morrer se você ficar sem a presença de Deus, mas sabe o que vai acontecer? Você vai morrer se você ficar sem a presença de Deus, morrer espiritualmente. Você vai perder isso que você tem, esse fogo cerrado no seu peito, se você não valoriza a presença de Deus, se ela não é o seu sentimento, a sua sensação de valorizar, de colocar no primeiro lugar. E eu não estou falando, assim como eu comecei essa pregação, eu não estou falando de você passar talvez 5 horas no seu quarto buscando a Deus. Se você consegue, muito bom. Mas se você consegue apenas 5 minutos, então gasta 5 minutos com o Senhor. Se você pode 10 minutos, se você pode meia hora, se é no trânsito que você consegue, se é dentro da sua casa, se é dentro do seu trabalho, se é no momento que não tem mais ninguém perto, se é no momento que seus filhos estão ao redor. Eu não sei qual é o momento, mas eu sei que você precisa colocar o Senhor no primeiro lugar da sua vida. Você precisa colocar a presença de Deus abrindo o caminho, e ela vai fazer todas as coisas. E então você não precisa se preocupar, porque o Senhor está cuidando de tudo. Tem alguém que pode dizer amém para isso essa manhã? Mas no primeiro lugar está a presença de Deus. Sabe, como nós temos lidado com a presença de Deus? Será que nós temos sido como Josué, que prioriza a presença de Deus e coloca ela no primeiro lugar? Ou será que nós temos sido como Eli, onde a presença de Deus é a nossa última opção? Ela é mais uma das coisas que nós temos. Mas escuta uma coisa, a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Sempre que você vê a Arca da Aliança na Bíblia, ela representa a presença de Deus. Quando a Arca ela é levada de Israel, no tempo do sacerdote Eli, ela vai e ela começa a passar por várias nações pagãs. E então, eles não conseguem ficar com a presença de Deus. Sabe por quê? Porque começa a trazer doença entre eles, começa a trazer confusão. Porque a presença de Deus não é para quem deseja um amuleto. A presença de Deus é para aqueles que desejam o Senhor da presença. Sabe, eu não sei o que passa pela sua cabeça quando nós falamos a presença de Deus. Se você está na minha presença, quer dizer o quê? Que eu estou entre vocês. Mas agora, se nós estamos diante da presença do Rei dos Reis, quer dizer que Ele está no nosso meio. Então, se você tem a presença de Deus na sua casa, é o quê? É Deus estando presente na sua casa, Deus estando presente no seu trabalho e aonde você estiver. Nesse lugar a presença de Deus está. Ele está presente. Então a Arca da Aliança, ela começa a passar pelas nações e ninguém quer ficar com ela. Fala, não cara, pelo amor de Deus, tira isso daqui. E ela volta para Israel. Mas ela volta para Israel e para na casa de Abinadab. E ela fica lá durante 20 anos. E ela fica esquecida. E então Samuel se torna sacerdote e ele coloca um rei sobre Israel. E o nome desse rei é Saul. E Saul é levantado rei. Saul é consagrado, Saul é ungido rei. E Saul é posicionado como o rei sobre todo Israel. E o que acontece nesse momento?
ele vai buscar a Arca da Aliança? Não. Saul nunca foi buscar a Arca da Aliança. Ele sempre deixou. Sabe, a Arca da Aliança já estava presente em Israel, mas ela estava esquecida. Ela era mais uma das coisas que Israel tinha. Sabe, talvez você tenha a presença de Deus, talvez você tenha a presença de Deus na sua vida, mas talvez ela é mais uma das coisas que você tem. Talvez ela não é a coisa central que existe na sua vida. Talvez ela não é o seu ponto central de decisão. Talvez ela é mais uma das coisas, assim como eu tenho as minhas finanças, assim como eu tenho o meu trabalho, assim como eu tenho a minha esposa, assim como eu tenho tudo na minha vida, eu também tenho a presença de Deus. E nós podemos nos tornar até uma igreja assim. Nós podemos tornar uma igreja que tem um painel de LED bacana, uma iluminação legal, um som bom. Nós temos estrutura. E então nós também temos a presença de Deus. Mas a presença de Deus não é uma coisa que nós também temos. A presença de Deus não é um adereço que eu tenho. A presença de Deus é tudo que eu tenho. A presença de Deus é a coisa mais valiosa que já pôde existir na minha vida. Eu amo a minha filha, eu amo a minha esposa, eu amo a minha casa, eu amo a minha igreja. Mas nada disso se compara com ter a presença de Deus. Ter a presença, ter Deus habitando no meio da minha casa. Ter Deus habitando no meio da minha igreja. Ter Deus habitando no meio da minha vida. Essa é a coisa mais preciosa que eu possuo. Não existe nada mais valioso do que isso. E nós não podemos inverter a ordem. Mas Saul, ele tratava a presença de Deus assim como Hofni e Finéias. Ele não tinha o zelo pela presença. Ele era quem? Ele era um cara que tinha, a presença era mais uma das coisas que ele tinha. Olha isso, 1 Samuel 14, versículo 18. 1 Samuel 14, 18, a palavra de Deus vai dizer: Saul ordenou a Aias: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. E então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Diga: meu Deus. Israel está entrando numa batalha. E aí, então, em um único momento, onde Saul vai mencionar a Arca da Aliança, ele diz: tragam a arca para que a gente vença essa guerra. Mas de repente, o exército filisteu ia cada vez parecendo maior, cada vez crescendo mais. As dificuldades iam aumentando cada vez mais. E é boleto para pagar. E é coisa que tem que resolver na vida dos meus filhos. É coisa que eu preciso resolver na minha vida. É briga de família. É meu pai, é minha mãe. É tanta coisa para fazer que não dá tempo de pensar na presença de Deus. E então ele faz o quê? Não precisa trazer a arca. Não precisa da presença de Deus. Ai, Léo, eu sei que você está falando aí, é muito bonito, é muito poético. Mas cara, segunda-feira, eu tenho que fazer, a vida tem que acontecer. São tantas preocupações e tantas coisas que vão crescendo e parece uma bola de neve. E então nesse lugar, não precisa da presença de Deus. Será que nós temos sido como Saul? Será que a correria do nosso dia a dia tem tirado os nossos olhos de ver a beleza de Jesus? A beleza de Jesus em coisas mais simples. Eu sentar na sala de estar da minha casa e eu ver a presença de Deus naquele lugar. Sabe, na segunda-feira do War eu tive várias experiências com Deus e foi maravilhoso. Mas o lugar que eu mais tenho sentido Jesus é dentro do meu quarto, orando e falando com Ele. O lugar onde eu mais tenho sentido a presença de Deus é com a minha filha no colo, quando eu coloco um louvor e eu fico cantando junto com ela. O lugar que eu mais tenho sentido a presença de Deus é no meio da correria do dia a dia. Eu vejo o Senhor em cada detalhe, e em cada momento eu converso com Ele, e Ele sabe das minhas fraquezas, Ele sabe das minhas dificuldades. E todos os dias eu entro naquele lugar, onde não é uma porta que eu fecho, é um quarto que eu frequento, e aquele é o meu quarto de oração. É maravilhoso ter um quarto de oração, mas Deus não te chama para ter um quarto de oração. Deus te chama para ter uma vida de oração. Deus não quer que naquele quarto você seja um adorador. Deus quer que em qualquer lugar, no seu dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você seja um adorador.
você esteja carregando a presença de Deus. Assim como esses sacerdotes levitas, eles carregavam a presença de Deus e ela ia abrindo o caminho. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: carregue a presença de Deus e ela vai abrindo o seu caminho. Cada dificuldade que você está encontrando, Deus pode vir de uma maneira sobrenatural e abrir o caminho para você. Deus pode vir de uma maneira sobrenatural e te responder. Deus pode fazer sobre a sua vida, mas o primeiro lugar é da presença de Deus. Tem alguém queimando aqui junto comigo? Essa semana eu fui em uma empresa aqui em Taubaté, uma empresa muito bem sucedida, uma fábrica. E de repente eu conhecendo os donos ali, a dona ela olha para mim e ela fala: Léo, você acredita que um dia... E eles não têm nenhum cacuete gospel não, irmão, eles não tem nenhum cacuete crente. Eu falava algumas coisas de Jesus, aí eles: nossa senhora, muito bom. Eles piravam e curtiam o que estava acontecendo. Por quê? Porque não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. De repente eu contei alguma coisa deles: eu vi isso no The Chosen. Talvez se eu contasse para você, você ia falar: eu já li na Bíblia. Nossa, e tem uma outra coisa aqui, você queria acrescentar alguma coisa. Ele olhou na simplicidade: eu já vi isso no The Chosen. Eu falei: sério, você já viu isso aqui também? Eu fui falando, eles: nossa, sim, a gente assistiu. E naquela simplicidade ela olhou para mim, ela falou: Léo, um dia eu perguntei para Jesus, eu falei: Deus, eu queria saber se eu deveria abrir uma fábrica ou fazer alguma coisa do tipo, se eu deveria dar passos mais fundos assim. E de repente a gente foi no churrasco de família, e a gente entrando no churrasco de família, um familiar que nem é tão próximo assim, ele chegou, ele não deu nem boa noite, ele não falou nada. Ele chegou e já disse: Deus manda te dizer que Ele quer que você abra a fábrica para você não ter medo. Será que você crê nisso? Será que você crê que Deus pode fazer assim na sua vida também? Gritar de uma maneira e responder algo que você tem? Mas por que Deus respondeu esses dois novos convertidos, esses dois que estão começando a jornada em Jesus? Cara, não tem a ver com a sabedoria que você carrega, tem a ver com uma simplicidade de coração e priorizar a presença de Deus. Se a presença de Deus for a coisa mais importante da sua vida, Jesus faz todo o resto, fica tranquilo. Todas as demais coisas são acrescentadas. Sabe, mas primeiro a gente busca o reino do céu e a sua justiça. Esse é o primeiro lugar. Mas será que nós estamos desistindo de trazer a arca assim como Saul fez? Eu já estou caminhando para concluir essa mensagem. Mas como será que você tem lidado com a presença de Deus? Será que você tem dado prioridade para ela? Ou ela tem sido a última opção? Ou será que você até desiste? Cara, eu ia orar, eu preparei tudo, de repente deu tudo errado. Então faz como der, e se não der, faz do mesmo jeito, só faz. Só esteja diante do Senhor, só esteja posicionado diante de Jesus. Os problemas são tantos que nem dá para você se preocupar com a presença de Deus. É isso que o mundo quer que você pense. Mas nessa história toda, nós falamos sobre Josué, nós falamos sobre Eli, nós falamos sobre Saul. Mas nesse meio tempo todo, Deus levanta um homem que valoriza a presença mais do que tudo. Sabe o nome desse homem? Davi. Deus levanta um homem segundo o coração dele. Deus levanta um homem de coração quebrantado e contrito. Deus levanta um homem que não tinha os melhores feitos, não tem o melhor testemunho, não tem a melhor história. Sabe quem ele é? Ele é apenas um homem com a presença de Deus sobre os ombros. Davi é levantado, e Saul governa durante 42 anos. E você lembra que eu te falei que Saul nunca foi atrás da presença de Deus? Saul nunca foi buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança já estava em Israel. Ela já era uma das coisas de Israel, mas ela não era o centro de Israel. Ela não era o centro do tabernáculo, ela não era o centro do reinado. Ela era mais uma das coisas. E então Saul governa durante 42 anos. E Davi, quando assume o reinado depois de Saul, ele assume com 30 anos. Então calma aí, faz uma conta comigo bem rápido. Se Saul governou durante 42 anos, sem a presença de Deus, sem a Arca da Aliança estar no centro de Israel, e Davi assumiu com 30,
Davi nunca tinha visto a Arca da Aliança no centro de Israel. Davi nunca tinha vivenciado isso. Davi apenas ouvia falar. Os pais de Davi viram, Jessé viu a presença no centro de Israel. Ele viu o que era ter a presença no centro, ele sabia e ele contava. E Davi apenas ouvia falar do que é ter a presença no centro, mas ele mesmo nunca tinha experimentado. Mas mesmo sem nunca ter experimentado a presença em Israel, sem nunca ter experimentado a Arca da Aliança sendo o centro, ele fala, e é uma das primeiras coisas que Davi faz: eu vou buscar a Arca da Aliança, eu vou trazer a presença de Deus de volta para Israel. A Arca já estava em Israel, mas ela já não era o centro. A presença não pode ser uma das coisas que você tem, meu irmão, minha irmã. A presença é tudo que você tem. A presença de Jesus é a coisa mais preciosa que existe na sua vida. Ela não é mais uma das coisas na sua área da vida onde você tem que equilibrar tudo. A presença de Deus, ela é desequilibrante, ela precisa te desequilibrar. Você precisa entrar nesse lugar e sentir que aquilo desequilibra você e te equaliza de novo. São 5 minutos que mudam o seu dia, são 10 minutos que mudam o seu dia, é meia hora, é 1 hora, o quanto tempo você conseguir ficar diante da presença de Deus. Mas a verdade é que ela governa a sua vida. Não é você que governa a sua vida, não sou eu, não é cada um que está aqui, não é nem a sua esposa, marido. Às vezes você acha que é a sua esposa que manda em você, mas não é a sua esposa. Sabe quem manda em você? A presença e a vontade de Deus. Ela vai à frente, ela vai abrindo o caminho. Então tudo que era difícil, como atravessar um rio, no momento mais complexo desse rio, se torna fácil, porque a presença de Deus é quem abre o caminho. Então fazer algo, multiplicar algo, poder ver meus filhos diante da presença de Deus, poder ver minha casa toda rendida a Jesus, poder ver minha empresa rendendo para o Senhor, poder ver cada uma dessas coisas, poder ver doença caindo, coisas sendo lançadas por terra. Sabe quando isso acontece? Isso acontece quando a presença de Deus é a coisa mais importante da sua vida. Não é quando ela é a última opção, não é quando ela é mais uma coisa, não é quando você desiste de trazer a presença, mas é quando você tem um coração como o de Davi. E Davi diz: uma coisa eu peço uma coisa eu peço, e eu a buscarei, que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza, para poder contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Agora Davi, ele precisava ir até esse lugar onde a Arca da Aliança estava, mas deixa eu te dizer uma coisa: o véu que separava a arca de nós, ele foi rasgado de alto a baixo. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele rasgou o véu de alto a baixo. Então agora nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça de Deus, a fim de encontrar misericórdia. Ah, Jesus, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, nós valorizamos a sua presença, Jesus. Você pode se colocar em pé nesse momento? Ah, Jesus, nos dá um coração como o de Davi. Jesus, a tua presença é a coisa mais importante das nossas vidas, Jesus. Se nós tivermos você, então nós temos tudo que nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de você, Jesus. Eu te convido nesse momento a estender as suas mãos como alguém que entrega tudo ao Senhor. Estenda as suas mãos e comece a orar. Comece a entregar tudo a Ele. Jesus, leva tudo, Jesus. Pode levar tudo que não vem do Senhor, tudo é teu. Tudo é teu. E comece a clamar agora que a presença de Deus venha sendo a coisa mais importante da sua vida. Que a presença de Deus venha ser a que abre o caminho. Que a presença de Deus venha ser a única coisa que importa. Se tudo está dando errado, então nós dizemos: vai tudo bem. Tá tudo bem, porque eu não dependo das circunstâncias, porque eu não dependo disso, eu dependo da presença do Senhor. Se as circunstâncias são contrárias, se as circunstâncias dizem que não,
Deus diz que sim, porque a presença dele abre o caminho. Ela que nos sustenta no dia bom, no dia mau, na dúvida, na certeza, em todos os dias. E se a doença vier, a presença de Deus está lá. Então se o dia mau vier, a presença de Deus está lá. E se faltar dinheiro, e se faltar sabedoria, e se faltar conselhos, e se faltar amor, a presença de Deus não vai faltar. E ela vai abrir o caminho, ela vai ser a primeira, ela é a coisa mais importante, é ela que muda tudo. A sua presença, Jesus. Eu amo tua presença. Eu amo te contemplar. Eu amo tua presença. Eu encontrei meu. Levante suas mãos e clame: eu amo, eu amo. Eu amo tua presença, Jesus. Eu amo te contemplar. Eu amo tua presença. Encontrei o meu lugar. Ah, Jesus, nós colocamos a sua presença no primeiro lugar entre nós, Senhor. A tua presença é a coisa mais importante das nossas vidas, Jesus. Não existe nada que importe mais do que esse lugar, Senhor. Minutos que mudam um dia, Senhor, e dias que mudam uma vida, Senhor. Estar na sua presença é isso. Não é somente num culto de domingo poder te sentir e saber que o Senhor está entre nós, mas é ao sair daqui, dentro do carro com a família, eu já senti a sua presença. É ao chegar no almoço de domingo, na simplicidade do dia a dia, e ver que o Senhor está lá presente, Jesus. E eu posso comer e beber e fazer qualquer coisa para a sua glória, Senhor Jesus. Nós queremos fazer isso, Pai, no nome de Jesus. Acompanha cada um que está aqui nesse lugar, Senhor. Acompanha cada um e que a sua presença, Senhor, a sua doce presença, não abandone ninguém, Jesus. Em cada momento, Jesus. Se existe alguém aqui que tem passado alguma dificuldade, nós declaramos agora: a sua presença é a coisa mais preciosa. Levante sua voz e diga isso mais uma vez. Encontrei o meu eu amo, lugar. eu amo, eu amo tua presença. Eu amo te contemplar, Jesus. Eu amo tua presença. Encontrei. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Levante suas mãos e diga isso. Abriu o mar, a sua presença. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou
mais uma vez. Eu amo tua presença. Eu amo tua presença. Encontrei meu lugar. Mais uma vez, como uma igreja juntos. Eu amo tua presença. Eu amo te contemplar. Eu amo tua presença. Encontrei o meu lugar. Nós encontramos. Encontrei o meu lugar. Encontrei o meu lugar. Que a presença do Senhor te guie em segurança até a sua casa. Que a presença do Senhor te guie em todos os momentos da sua vida, como o seu primeiro alicerce, o seu primeiro caminho, o seu primeiro destino. Deus os abençoe, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Tem coração queimando aí. Que maravilhosa palavra. Que a gente possa buscar a Deus em primeiro lugar. A passagem diz que vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Que a gente possa então essa semana buscar a Deus de todo o nosso coração. Obrigada, Diego Furquim, Cássia, a Bruna Aguilera, a Rose, a Leana, que esteve com a gente aí na live. Carol Gomes, direto do Canadá. Um beijo, minha amiga. Estamos morrendo de saudade de vocês. E é isso aí. Tem uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. E lembrando que temos a sessão das 5 e a sessão das 7h30, que também vai ter live. Beijos, meus amigos. Até mais. Tchau.